Marcos 4:37. Você que está em casa, Jesus te abençoe, toda sorte de bênção, que você possa receber essa palavra e ao mesmo tempo compartilhá-la com alguém nesse exato momento. Compartilhe com alguém que está precisando ouvir uma palavra neste momento. Marcos 4:37 diz assim: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Próximo. E Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Até aqui. Pai, graças nós te damos por essa palavra. Fala conosco, Jesus. Até aqui o Senhor falou em meus louvores. Continua falando conosco, e que teu poder se aperfeiçoe em nossa fraqueza. Perdoa sempre as falhas que há em nós, mas que o teu poder hoje venha a ser ministrado sobre cada vida. Que a sua palavra, que é fiel e verdadeira, venha a ser selada em nossos corações, e que a sua presença venha, Senhor, fazer algo maravilhoso em cada um de nós. Por isso nós te damos graças. Espírito Santo, fica à vontade em nosso meio, e que a sua presença seja mantida para louvor da sua glória. Por isso te damos graças por tudo, te glorificamos, te exaltamos, porque sabemos que a sua presença é real. Antes que saíssemos do nosso lar ou de onde estávamos, o Senhor já sabia o que ia acontecer. Por isso sela em nós a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Amém. Amém. O título da mensagem é: Deus está no controle. Deus está no controle. Aleluia. Como eu disse, você já conhece aqui essa história. Logo no versículo 35, Jesus já vai liberar a sua promessa. Vou chamar de promessa, mas foi o que ele falou que iria acontecer, mas não deixa de ser uma promessa, porque iria acontecer mais à frente. E tudo que vai acontecer mais à frente é uma promessa. O que Deus prometeu aqui agora e acontecer amanhã, não deixa de ser uma promessa. O importante é que Ele cumpra. O importante é que a gente creia no que Ele vai cumprir. Então, aqui agora, no versículo 35 diz que naquele dia, existe um dia que Deus escolheu naquele dia. É um dia específico. Deus poderia falar qualquer coisa de uma forma diferente, mas aqui naquele dia, ou seja, existe um dia marcado, existe um dia preparado, existe um dia que já está pronto, existe um dia que vai acontecer. Então, você não pode parar de fazer só porque não aconteceu. Você não pode deixar só porque ainda não aconteceu. Porque já existe um dia, naquele dia. E talvez naquele dia pode ser hoje na sua vida. Naquele dia pode ser a partir de agora. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. Disse-lhe: passemos para outra margem. Pode parecer um dia qualquer para qualquer um, mas naquele dia, ele não somente escolheu um dia, mas liberou uma palavra. Naquele dia, ele liberou uma palavra do que ia acontecer. Ele liberou uma palavra, ele estava mudando o destino, ele estava mudando uma história. Ele estava preparando e ele estava entregando para os discípulos o que ia acontecer. Porque já era tarde. E ninguém vai entrar no mar à tarde. Ninguém vai entrar no mar sendo já tarde. Mas Jesus vai agora fazer diferente, vai dizer: Ele escolheu o dia, e não importa a circunstância, desde que Ele escolha o dia, e desde que Ele esteja também naquele momento. Não importa o que o Senhor liberou para você, o que Ele prometeu para você, não importa quando vai acontecer, desde que você creia que independente da situação, independente do tempo, vai se cumprir de qualquer jeito.
Então vai se cumprir independente de qualquer coisa. Jesus não falou que haveria tempestade, não disse nada, ele só disse que iria acontecer. E quando ele libera algo, ele requer que a gente venha crer que vai acontecer, crer nele. Aleluia. Só que ele disse: passemos para outra margem. Passemos. Ele está dizendo: você não está sozinho. A gente precisa entender que quando Deus libera uma promessa, quando Ele fala que algo vai acontecer, imediatamente também temos que entender que haverá um problema. Temos que entender que no meio de uma liberação de promessa, Ele também está liberando o problema, mas está dizendo: não se preocupe com o problema, porque eu estou dentro do problema, eu não estou fora dele. Então, Deus está dentro do problema, Deus está dentro da tempestade, Deus está dentro das circunstâncias que você está passando, porque se Ele liberou uma promessa, Ele vai cumprir. Para Ele cumprir, Ele tem que estar com você, Ele tem que estar junto em você, Ele tem que estar com a presença dEle em você. Ele não vai deixar você passar nada sozinho. Aleluia. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E aí chegamos aqui para a gente começar. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Mas no 38 diz que ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada, e despertaram. Não deixe a presença da tempestade te confundir com a ausência de Deus. Não deixe a presença da tempestade te confundir com a ausência de Deus. A presença das tempestades na sua vida não pode fazer você pensar que Deus está ausente só porque existe uma presença ao contrário da dele. Não é porque a presença de uma tempestade, a presença de um problema está existente na sua vida, que a presença de Deus está ausente, que a presença do Senhor não está com você. Não deixe isso paralisar, porque confundimos que por causa de algumas presenças que aparecem em nossa vida, começamos a pensar que Deus está ausente só porque outros estão presentes. Por causa de algumas benfeitorias, de alguma coisa que acontece, começamos a pensar que Deus não está fazendo nada, que Deus esqueceu de você, que Deus não está com você. Mas fulano está com você, mas ciclano está com você. Se não fosse ciclano, se não fosse fulano, mas porque Deus não está ausente para você. Não confunda a presença de outras circunstâncias com a ausência dele. Porque uma tempestade vai acontecer no meio do caminho. Existem problemas no meio do caminho, e no meio do caminho existe um problema chamado tempestade. Mas um problema maior que a tempestade, a presença da tempestade, é quando eu deixo de crer na presença de Deus na minha vida. Aleluia. Pensamos que a presença de Deus não está conosco. As pessoas começam a pensar que a presença de Deus não está com eles. Se Deus estivesse aqui, não teria acontecido isso. Fazemos como Marta: se Deus estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, algo teria acontecido. Se o Senhor estivesse no meu casamento não estava assim. Se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido isso. Se o Senhor estivesse comigo, não teria acontecido. Porque pensamos que se a porta de emprego fechou, é porque Deus não está mais comigo. É como se a presença de alguém que fechou uma porta fosse maior do que a presença de Deus naquele momento. Porque confundimos perdas com ausência. Confundimos perdas com ausência. Ligamos a palavra perda com ausência. E toda vez que perdemos alguma coisa, imediatamente a nossa mente começa a pensar, a mente das pessoas começa a pensar que Deus está ausente na vida dele, porque Deus não deixaria ele passar por isso.
Se Deus estivesse comigo, aonde estava Deus quando eu precisei dele? Aonde estava Deus quando a tempestade chegou? Ele está no mesmo lugar onde o filho, ele está no mesmo lugar, ele está no céu, ele está no mesmo lugar, ele está em você, ele estava no mesmo lugar quando o filho dele estava sendo crucificado por mim e por você, mas ele não deixou de ser ausente só porque algo ruim estava acontecendo. O filho dele ressuscitou. Porque foi assim que pensaram no sábado. Foi assim que pensaram quando mataram Jesus e enterraram ele, né? Colocaram ele ali no túmulo, melhor dizendo. Não aconteceu nada, ninguém fez nada, o céu estava calado e nada aconteceu. E quando nada está acontecendo, pensamos que Deus está ausente. Fazemos como os discípulos de Emaús: vamos caminhar, vamos seguir em frente, porque não se cumpriu aquele Jesus Nazareno de Nazaré. Está enterrado. Prosseguimos a nossa vida sem pensar na promessa. Só que o Senhor apareceu para eles e fez com que os corações deles viessem a queimar novamente. Enquanto ele pregava, enquanto eu estou pregando aqui, eu espero que o Espírito de Deus comece a queimar o seu coração novamente e restaurar a promessa que está na sua vida, restaurar a fé que está em você, restaurar a sua história, fazer você crer novamente de uma forma tamanha. Porque o sábado estava calado, mas no domingo todos começaram a falar da ressurreição que aconteceu. Eu quero dizer para você que o seu sábado pode estar calado, mas o seu domingo é muito melhor. O seu domingo é muito melhor. Tem ressurreição na sua vida, tem resposta de Deus na sua vida, tem uma nova história para se cumprir na sua vida, tem uma promessa para se cumprir na sua vida. Aleluia! Oh. É fácil para uma mulher, é fácil para uma mulher levantar, tomar o seu banho e passar a maquiagem no rosto e sair para trabalhar. Porque a maquiagem pode tampar o que está por fora, mas não pode tampar o que está por dentro. É fácil para um homem se levantar, colocar um sorriso no rosto para agradar as pessoas, mas não ter um sorriso lá de dentro, porque não consegue agradar ninguém, ou melhor dizendo, agradar a si mesmo. Porque tem tempestades que são secretas, tem tempestades que são secretas na vida das pessoas, que só elas e Deus sabe. Porque a maquiagem é fácil tirar, mas a tempestade que ela está sentindo lá de dentro é mais difícil. O sorriso no rosto é fácil parar, difícil é arrancar a tempestade lá de dentro. Aleluia! Mas só você que está aqui hoje, você que está assistindo agora, só você e Deus sabe das tempestades secretas que você esconde dentro de você, que você passa, que ninguém lá fora está vivendo, que ninguém está vendo, que ninguém está observando, mas Deus está observando, Deus está vendo, Deus está no controle. Mas Ele só estará no controle se nós não colocarmos a presença dEle ausente. Ele continua no controle do jeito dele, mas do nosso parece que Ele não está. Eu creio que Deus existe, mas Ele não fez nada. Eu creio que Deus existe, mas Ele não está fazendo nada. Senão Ele não deixaria nada disso acontecer comigo. É fácil uma pessoa invejar a outra porque ela tem um novo carro. Difícil ela entender que tem parcelas para ser paga. Difícil ela entender
que tem parcelas para pagar e que ela não sabe o sufoco que ela está ali para pagar aquela parcela de carro. É fácil uma pessoa ter ódio da outra porque ela está assim ou está assado. Difícil ela entender que ela tem um aluguel ali que ela não consegue pagar. Difícil ela entender que ela não está vivendo aquilo que a outra está vivendo, que ela está pensando que está vivendo. É fácil a outra pessoa falar: aquela ali só tem isso, só tem aquilo outro, só faz isso outro. É fácil a pessoa olhar para a outra e querer ser como a outra. Difícil é ela tomar a tempestade que a outra está dentro dela. Mas eu não estou aqui dando moral para a tempestade. Eu estou dizendo aqui sobre você, que está cheio de tempestades do lado de dentro, e mesmo assim teve coragem para sair da sua casa e chegar aqui. Porque foi assim com os discípulos. Eles tiveram coragem de sair de onde estavam quando recebeu a promessa, mas no meio do caminho eles trocaram a coragem pelo medo. Aleluia. Haverá problemas, haverá tempestades no meio do caminho, mas você precisa ter coragem para prosseguir na promessa. Você precisa ter coragem para continuar a trajetória do destino da promessa que Deus preparou para você, que Deus falou com você que ia acontecer. Você precisa chegar do outro lado. Você precisa crer que o Senhor está no controle. É preciso coragem para iniciar, é preciso coragem para permanecer, é preciso coragem para chegar. Aleluia. Estão comigo? Ei, pare de achar que você está certo, porque os discípulos estavam errados aqui. Eles não entenderam nada. Eles andavam com o mestre. O propósito de Jesus era liberar um gadareno do outro lado. Mas as pessoas não conseguem viver um novo nível se elas estão presas nos níveis do passado dela. E os níveis do passado dela é deixar que a tempestade lá de fora venha roubar a presença do lado de dentro. Havia uma tempestade lá de fora, mas Jesus estava dentro do barco deles. A presença estava dentro do barco deles. Eu quero dizer para você que Jesus está no controle do seu barco. Ele está no seu barco. Ele está no seu barco. Ele não está ausente. Ele não está ausente nesse problema. Mas por que está acontecendo? Queremos respostas de Deus porque achamos que estamos certos. Aleluia. Haverá problemas, mas não quer dizer que Ele está ausente. Pare de achar, fala com o seu irmão, pare de achar que está certo. Fala, pare de achar que você está sempre certo. Isso. Pare de achar que você está sempre certo. O que você vai fazer? O que você vai fazer se você descobrir que a sua verdade era uma mentira? O que você vai fazer quando você descobrir que a sua verdade, que você pensava que era uma verdade, não passava de uma mentira? Porque pessoas contam mentiras para elas a vida toda e acham que está vivendo dentro de uma verdade. Pare de contar uma mentira para você. Pare de acreditar na mentira que você conta para você todos os dias. Pare de acreditar na mentira que você conta para você. Ei! E acredite na verdade de Jesus. Volte para a rota certa, volte para a direção certa, volta para o norte de Deus. Aleluia. O que você vai fazer se você descobrir que a sua verdade que você sempre acreditou era só a mentira que você sempre contou para você mesmo? Aleluia. No meio do caminho, não dê justificativas
no meio do caminho, pare de dar justificativas por causa da tempestade que chegou. Pare de dar justificativas para a tempestade que chegou. Aleluia! Presta atenção em mim. Isso, não seja como aquele homem no tanque de Betesda. Não seja como aquele homem no tanque de Betesda, que há 38 anos estava ali. E Jesus chega para ele e fala: queres ficação? E ele diz: não tem ninguém que me leve ao tanque. Não tem ninguém que me leve ao tanque. 38 anos, Margarete. E aquele homem não podia ter pelo menos rolado para o tanque. Por que ele não rolou para o tanque? Não precisava dele andar, não precisava de ninguém carregá-lo, era só rolar para o tanque. Era só rolar para o tanque, ficar mais próximo do tanque. Se o problema era chegar mais perto, rolasse. 38 anos esperando que alguém fizesse o que ele poderia fazer. Justificativas no meio do caminho por causa das tempestades da vida. Olha, Jesus falou para ele: queres ficação? E ele está dizendo: não tem ninguém que me leve para o tanque. Aleluia. Aquele homem, ele se firmou 38 anos em desculpas, em justificativas, ao invés de se firmar numa solução, numa decisão em sua vida. Você não pode ficar preso a uma justificativa. Pastor, como assim? Não sei lá o que você vai fazer. Rola, faz o que você quiser, mas chega. Rola, pula, planta bananeira, mas chega, toma uma decisão, chega no destino. Mas para de ver justificativa. Não tem ninguém, não tem ninguém. Tem você. Tem você. E se tem você, tem a presença de Deus. Você mais Deus é um sucesso dos céus. Você mais Deus é um sucesso na terra. Você mais Deus, vai dar tudo certo. Aleluia. Não foi a deficiência, pastor Igor, que parou aquele homem de 38 anos. Não foi deficiência física, foi deficiência da mente. Foi deficiência na mente dele. Não foi deficiência, presta atenção em mim, não foi deficiência física, mas foi deficiência mental, emocional, que fez ele contar uma mentira para ele durante 38 anos, que ele só seria curado se alguém carregasse ele até o tanque. Pare de contar uma mentira para você nessa noite. Pare de ver justificativas, porque Deus ainda está no controle. 38 anos dando errado na vida daquele homem. E os discípulos viveram muito menos do que isso. Jesus disse: passemos para outra margem. Não durou nem 2 dias. E eles já estavam contando mentira na primeira tempestade que apareceu. Vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. Não tem jeito. Qual mentira está contando para você? Qual mentira você está contando para você que não tem jeito, que não vai dar certo, que não tem jeito, que vai dar tudo errado? Qual mentira você está contando para você? Quando você conta uma mentira para você, você tira Deus do controle da sua vida. Pare de contar as mentiras e deixa Deus voltar para o controle. Aleluia. Vocês estão comigo? Oh! Talvez a deficiência que você está valorizando é somente uma mentira que você colocou na sua vida. Talvez a deficiência que você colocou na sua vida, de que não tem jeito, que não consegue, que não vai chegar, é a vírgula que o Elielder falou aqui. É a vírgula que ele falou aqui, porque depois da vírgula tem uma continuação. Não existe frase com vírgula que não continua. Não existe frase com vírgula que não continua.
Quando você decide colocar uma vírgula no ponto final da sua vida, então tem uma continuação, tem uma continuidade. Coloque uma vírgula hoje nessa deficiência que você contou para você a vida toda, e crie uma solução para essa nova história que você vai escrever na sua vida. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a presença de Deus aqui, e Deus quer fazer algo maravilhoso aqui nessa noite. Oh, aleluia, glória a Deus. Ele creu numa história que ele contou a vida toda, e Jesus foi lá libertar ele daquela história. E talvez Jesus está aqui hoje libertando você dessa mentira que você contou para você, e dizendo para você: filho, para de graça, vou colocar uma vírgula nesse negócio aí. Eu tenho uma história grandiosa para você ainda. Aleluia, glória a Deus. Oh, Deus é maravilhoso. Muitas pessoas viveram uma tempestade na vida, e a tempestade pode ser qualquer coisa na sua história. Observe aquela mulher do fluxo de sangue. Uma vida toda também ela foi enganada. Uma vida toda também ela contou uma mentira. Uma vida toda ela investiu em muitas coisas e perdeu o que investiu. E depois começou a acreditar em outra mentira que não tinha jeito. Mas um dia ela decidiu colocar uma vírgula na vida dela. Ela trocou a frase. Ela trocou a frase. Ela devia falar assim: não tem jeito, eu não posso chegar perto de ninguém, eu vou morrer aqui. Ela mudou a trajetória. Ela mudou a trajetória. Ela falou, ela tomou decisão. Olha, ela trocou. Ela deixou de colocar não tem jeito para colocar se eu apenas tocar na orla do manto dele. Será que hoje não está na hora de você trocar a sua frase? Será que hoje não está na hora de você colocar uma outra verdade? Será que hoje não está na hora de você mudar a sua trajetória? Será que hoje não está na hora de você mudar a sua vida e parar de contar uma mentira para você e colocar uma verdade, escrever uma nova verdade para você? Mas não escreva uma verdade sua, escreva uma verdade de Deus, porque para Deus tem jeito sim. Então escreva uma nova verdade. Aquela mulher decidiu escrever uma nova história. Ela colocou uma vírgula e disse: se eu apenas tocar na orla do manto dele, serei curada. Serei curado. Serei curado. Ela começou a acreditar numa verdade que ela colocou para ela. Ei, você só vai conseguir deletar as histórias antigas da sua vida quando você começar a escrever as novas. Acho que você não entendeu. Quer ver uma coisa? Quando você tem um WhatsApp ou um e-mail, as mensagens que vão chegando, as duas vão ficando por último, não é? E aí você colocou lá no modo que vai apagando de 15 em 15 dias. E as suas mensagens vão sendo deletadas a cada 15 dias, amém ou não? Pois é. Tem coisas que vão se deletando quando você vai escrevendo novas histórias. Mas se você não escrever novas histórias, elas vão ficar aparentes na sua cara o tempo todo, jogando na sua cara que você é aquilo que você acredita, é aquilo que você crê, é aquilo que você vive, você é aquilo. Aquela mulher decidiu mudar a vida dela. Ela disse: vou contar uma nova história. Se eu apenas tocar na orla do manto, eu serei curado. Qual história você vai contar para você a partir de hoje? Aleluia! Estão comigo? Oh. Quem está vivendo uma tempestade aí? Os que não levantaram as mãos é porque está interno ou você está guardando secreto? É, secreto, né? Entendi. Aleluia. Oh,
Você tem que escrever uma nova história hoje, porque Deus ainda está no controle. Deus está no controle. Pastor, por que eu tenho que escrever uma nova história? Porque Ele está no controle. Ele sempre vai sair do controle. Ele sempre vai o controle dele vai ficar do lado assim, quando você colocar o seu por cima dele. Só que também você não vive o controle dele, vive a história sua. Estão comigo aqui? Fala com seu irmão para ele não esquecer. Fala, meu irmão, você só vai deletar a história. Você só vai deletar essa história se você escrever outra. O que você está esperando para viver uma nova história? A partir de hoje, pare de acreditar na mentira que você está contando. Ela não frutifica, ela não dá certo, mas a verdade de Deus enraiza e faz você ser próspero. Aleluia. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. O vento se aquietou e houve grande bonança. Naquele dia tinha uma palavra liberada, tinha a presença de Deus, tinha tempestade, mas tinha incredulidade. Ei, você não vai achar Jesus fora das tempestades, porque aonde tiver um problema, ali estará Ele para solucionar junto com você. Não perca o seu tempo procurando Deus fora dos problemas. As pessoas estão fugindo dos problemas ao invés de solucioná-los. Você não vai encontrar Deus fora de problemas, fora de tempestades, porque precisa que alguém o solucione e Ele estará com esse alguém. Deus não está fora das tempestades, Ele está dentro dela. Então cai para dentro. Cai para dentro e resolve logo. Porque os discípulos ficaram pasmados. Por que eles não conseguiram escrever um capítulo novo ali naquele dia? Quem é esse que até o mar o obedece? O vento e o mar o obedecem. Quem é esse? Quem é esse? Até depois do milagre eles não souberam escrever uma nova história. Quem é esse? Ao invés de trocar e dizer: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. A tempestade, quando ela chega na sua vida, ela também muda o seu vocabulário. Ela muda a sua fé. Quem é você quando a tempestade chega? Quando a tempestade chega, você muda, você transforma, você perde, você é o mesmo que tinha aquela fé lá antes da tempestade chegar? Quem é você quando a tempestade chega? Você é o mesmo de antes da tempestade? Você tem a mesma fé? E a pergunta aqui é, no fundo, sabe o que os discípulos estão dizendo? Onde está Deus? Jesus estava dormindo no barco e no fundo ele estava perguntando assim: onde está Deus? Acorda, não vê que pereçamos? No fundo eles estão dizendo: se o Senhor não fizer nada, nós vamos morrer. Ele
Eles tinham uma promessa, mas eles acreditavam que Jesus deixaria eles morrerem, e junto com eles. Mas onde estava Deus? Estava com eles. Aonde estava eles? Onde estava Deus? Estava com eles. Na nossa vida é assim. Quem estava no controle daquele barco eram os discípulos, porque eles estavam de pé na tempestade, e Jesus estava descansando na tempestade. Descansar e confiar, porque Jesus não precisava crer no que ele disse, porque o que ele falou tinha poder. Passaremos para o outro lado, com tempestade ou sem tempestade. Aonde Deus falou que você vai chegar? Com tempestade ou sem tempestade? Aonde Deus falou, o que Deus falou com você que vai acontecer, com tempestade ou sem tempestade? Você está a ponto de desistir por causa da tempestade, e Deus está dizendo o que eu disse lá atrás. Jesus estava confiando, estava descansando naquilo que foi liberado. Os discípulos estavam de pé no barco e ele estava descansando, ele estava confiando. Na tempestade que você está enfrentando, você está confiando ou está de pé? Porque os discípulos estavam de pé, enfrentando a tempestade, com desespero, com medo, mas não acreditando que vai acontecer. Eles não acreditavam que ia chegar do outro lado, eles acreditavam que ia morrer no meio da tempestade. Estão comigo? Jesus estava deitado confiando. Era para eles estarem confiando, e Jesus de pé. Quando você confia, Jesus está de frente às tempestades no seu lugar. Tiveram que levantar Jesus porque ele estava deitado. É como se Jesus estivesse dizendo: já que vocês não querem me imitar, eu vou levantar e resolver esse problema. Porque se vocês estivessem me imitando, eu estaria de pé na hora da tempestade, e vocês estariam dormindo no meu lugar. Quem estava no controle do barco? Os discípulos. A pergunta que eu tenho para você é: quem está no controle do seu barco? Nessa tempestade que você está passando, quem está no controle? É você que está tirando ali com a canequinha a água? Não sei, ai meu Deus me ajuda, não sei o que vai acontecer. Meu Deus, Deus, não me ajuda. Deus, se eu não fizer nada, alguma coisa, eu vou perder essa empresa. Não fizer nada, eu vou perder a minha vida sentimental. Não fizer nada, ai Senhor, eu acho que eu vou. E Jesus só está no barco dizendo: me imita, confia. Quando você confia, eu fico de pé no seu lugar. Aleluia. Onde está Deus, pastor? Deus está dentro dos problemas. Deus está no controle de tudo. A palavra do Senhor diz que Deus mora na escuridão e todo mundo procura Ele na luz. Mas a palavra do Senhor diz que Ele habita nas trevas. Por que Ele não habita na luz? Porque Ele é a luz. Para que Ele precisa de habitar na luz se Ele é a luz? Então Ele habita nas trevas porque Ele é a luz. Então, onde tem promessa, tem problema. Onde tem promessa, tem tempestade. Onde tem uma promessa, onde tem uma bênção, tem um problema. Pastor, não estou entendendo nada. Para de pedir Deus para tirar esse problema da sua vida. Deus não vai tirar nenhum problema se você pode resolvê-lo. Deus não quer te arrancar de nenhum problema. Deus quer que você o resolva, porque Ele está dentro dos problemas. Porque você é a luz desse mundo. Ele diz: eu sou a luz do mundo e vós sois a luz do mundo. Ou seja, você é luz. Então, para que serve uma luz dentro de outra luz? Ei, para que eu vou acender uma luz, uma lâmpada dentro de um lugar que está claro? Então você tem que se acender dentro dos problemas, meu irmão.
Você tem que se acender dentro daquilo que você está vivendo. É dentro das tempestades que você tem que se acender. É dentro das tempestades. Você é luz, e se a luz habita em você, você tem que acender. É na escuridão mesmo. Então vai ter problema mesmo. Tem promessa ou tem problema? Onde tem, Margarete, uma promessa, tem um problema. Onde tem uma promessa, tem uma tempestade. Mas você decide ficar escrevendo a mesma coisa todos os dias, ou você deleta isso e vive uma nova história. Vocês estão aqui, gente? Jesus Cristo, Senhor, lança luz nas trevas, Senhor. Não é vocês que as trevas, não. Lança luz, Senhor. Meu Deus do céu, Jesus. Oh. Onde está Deus? Está dentro dos problemas. Onde está Deus? Está no controle. Acessa o controle. Se Ele já está no controle, acessa Ele. Oh. Pastor, não conseguimos vê-lo nos problemas. As pessoas só não conseguem ver Deus nos problemas porque elas não conseguiram vê-lo dentro de si mesmo. Enquanto você não ver Deus dentro de você, você também não vai ver Ele lá de fora. Porque se você acredita que a presença dele está ausente dentro de você, como que você vai acreditar que alguma coisa é mudada lá de fora? Porque você está dizendo, quando você está orando ali, com aquela oração michuruca sua, quando você está orando com aquela oração michuruca ali, de qualquer jeito, e dizendo, oh Deus, em vez de chorar, você está lamentando, oh Deus, por que está acontecendo isso comigo? Eu não sei, não aguento mais, eu vou jogar tudo para o alto, Deus. Aí você faz aquela ameaçadinha com Deus, né? Aquela ameaça light, se você não fizer nada eu vou te deixar, Deus, eu te dou até amanhã para você dar uma resposta para mim, um sinal, senão eu vou largar tudo, vou largar a igreja, vou largar, Senhor, se você não me responder, se é ou não é, eu vou deixar aquele fulano, eu vou deixar, Senhor, vou deixar meu emprego, vou deixar isso, para de graça, deixa nada. No outro dia, Deus falou com você, não falou nada com você, e você não largou emprego nenhum, não largou aquela pessoa de jeito nenhum. Mas a presença você larga. É mais fácil perder a presença e deixar outras coisas no controle. Porque a gente não acredita que a presença que está em nós vai nos dar uma válvula de escape, vai nos dar uma rota nova, vai nos dar uma direção nova. Então eu fico com a direção que eu tenho mesmo, eu fico com aquilo que eu tenho mesmo, e eu não mudo de vida. É fácil cantar eu escolho Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. É fácil cantar escolho Deus. Difícil é colocar Ele no controle, no lugar do que você já escolheu. Eu escolho Cristo todo dia. Agora vivo a vida de Deus. A pergunta que eu tenho para você hoje, crente, é essa: você vive a vida de Deus? Ou você vive a tempestade assombrosa na sua vida? Porque quem vive a vida de Deus enfrenta as tempestades. Pastor, você nunca? Quem nunca? Quem nunca? Eu também já deixei umas tempestades fazer graça comigo aí. Mas aí você cai na real. Todo mundo precisa cair na real. Todo mundo precisa. E aí, qual é a real, pastor? Todo dia você tem que crer. Todo dia você tem que lutar para não desistir. Todo dia você tem que confiar de novo. Quem tem uma promessa aqui? Então você tem um problema.
Quem tem uma promessa aqui? Então você tem tempestades no meio do caminho. A pergunta é: você vai escrever uma nova história nessa tempestade, ou você vai ficar no barco choramingando, dizendo: o Senhor vai deixar eu morrer? Vai deixar eu morrer? Oh, pastor, o que o senhor quer hoje com tudo isso? Jesus hoje, nessa noite, estou querendo dizer para você: confie, eu estou no controle de tudo. Confie. Pastor, como assim? Deus não está pedindo para você confiar no que está acontecendo agora. Deus está pedindo para você confiar no que Ele falou com você lá atrás. Porque se você tivesse confiado lá atrás, agora você não estava jogando tudo pro alto. Quem confia no início permanece no meio do caminho e chega no resultado final. Você vai chegar do outro lado, mas você tem que vencer essa tempestade. Estão comigo? Estou fechando aqui. Aleluia. Meu Deus, você estava tão alegre agora, dando glória. Jesus Cristo. Oh, pastor, o que o senhor quer aqui hoje? Te fazer entender que não há lugar melhor que a presença dEle. Te fazer você não ver a ausência dEle mais nessa tempestade, mas ver a presença dEle nessa tempestade. Sentir a presença hoje aqui, quando você estiver orando, e não pedir Ele: Senhor, mudar a sua oração, mudar o tom da sua oração, e não dizer que vai morrer, não dizer que está dando errado, ou não ficar ali reclamando com Deus na sua oração, mas dizer: Senhor, se eu apenas tocar na orla do seu manto, eu serei curado. Porque aquela mulher já não estava mais importando se ia morrer, se não ia morrer mais. Antes dela pensar algo novo, ela estava pensando só na morte. Mas agora ela mudou o discurso dela. Pastor, como assim? Você precisa mudar o discurso da sua oração que hoje: Senhor, eu creio que essa semana, se eu somente fizer isso, Jesus vai ser bênção demais. Se somente essa semana eu fizer isso, eu serei. Não é ameaça a Deus: se eu não fizer, Senhor, eu sei que a tempestade está aí, mas eu tenho uma promessa. Então, Senhor, eu sei que o gigante está aí, mas o Senhor me ungiu antes, falou que eu sei o próximo rei, então eu não vou morrer. Qualquer gigante que eu enfrentar nessa terra, eu não vou morrer, porque eu tenho uma promessa que eu vou ser o próximo rei de Israel. Então não tem como eu morrer, sua promessa tem que se cumprir em mim. Então essa é a sua resposta à oração hoje: Senhor, se eu somente fizer isso, essa semana vai acontecer. Se eu somente fizer isso, esse mês vai acontecer. Oh Senhor, eu estou mudando o discurso da minha oração. Se eu somente fizer isso, vai acontecer. Eu serei curado, eu serei sarado, a minha família será transformada. Oh, essa porta vai se abrir. Oh Senhor, não é tem piedade em mim, não é tem misericórdia em mim dessa vez. Misericórdia o Senhor já teve quando o Senhor me entregou a promessa. E se o Senhor me entregou a promessa, é porque o Senhor acredita que eu vou cumprir. Vai acontecer, vai chegar na minha vida. Eu vou cumprir o trajeto que o Senhor falou. Eu vou chegar aonde o Senhor falou. Se o Senhor me entregou uma promessa, o Senhor não entregou uma promessa para qualquer um. O Senhor entregou uma promessa para quem o Senhor creu que vai acontecer. Senhor, perdoa, até aqui eu errei no meio do caminho, mas eu estou na nova rota, eu estou na nova direção. Se eu somente tocar na orla do seu manto. Queridos, vou fechando. Jesus falou para eles, Ele falou para você também. Amém? Ah, estou desmotivado. Ah, estou desanimado. Então vai desanimado mesmo. Vai triste mesmo.
Jesus falou: passaremos. Ei, eu vejo o óbvio aqui. Passaremos para o outro lado da margem. Não é o óbvio? Ou seja, nós vamos chegar. Nós vamos chegar. Vamos chegar ou não vamos? Não, parece que eu vou no barco sozinho. Jesus. Quem é o seguidor que o Senhor me deu? Seguidor. É seguidor ou discípulos aqui, gente? É. Discípulo fica, seguidor abandona, né? Então observe. Olha o óbvio. Jesus disse: passaremos para o outro lado da margem. Ou seja, vocês não vão passar sozinhos, passaremos, no plural, vamos passar. Ou seja, se nós passaremos, se nós vamos passar, então nós vamos chegar também. Porque Jesus, quando ele fala nós passaremos, ele está dizendo que vai chegar. Que vai chegar. Tipo, não se preocupe com o problema. Onde tem uma promessa, tem um problema. Onde tem uma promessa, tem uma tempestade. Mas não se preocupe com isso. Eu estou nesse barco. Eu não vou deixar vocês chegar lá sozinhos. Eu estou com vocês. É o óbvio. É só crer. Não, se o mestre falou, está falado. Amém ou não? Amém, porque não é com vocês, né? Senão vocês tinham crido antes, seus gracistas. Por que vocês não estão crendo então no que Deus falou com vocês, no óbvio? Por que vocês não estão crendo no óbvio de Deus, que Ele falou que vai acontecer então? Por que essa tempestade está abalando você? Se é o óbvio, por que essa tempestade está acabando com você? Oh, as pessoas não conseguem ver o óbvio. Por quê, pastor? Porque o foco das pessoas está no problema. O foco das pessoas está na tempestade. Não está no que foi, na promessa que foi entregue. Quem entregou a promessa estava descansando. Não precisava de quem entregou a promessa, só a palavra dele já bastava. Mas nós queremos ver Jesus trabalhar o tempo todo na nossa vida. Se Jesus não fizer, se Jesus não fazer, se Jesus isso aquilo, se Jesus aquilo, nós queremos ver Jesus trabalhando o tempo todo por nós. E Ele está dizendo: já falei que vai acontecer, que você quer mais. Se Ele te fez uma promessa, Ele também estará na tempestade com você. Como assim, pastor? Ele habita em você. E aonde você pisar, Ele estará com você nesse problema. Ele estará com você nessa tempestade. Ele estará com você, porque Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Ele está no controle. Ele é fiel para cumprir. Hoje é um dia aonde eu fecho aqui, ó, Jesus, ó, e Ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Ou seja, Jesus está ensinando para eles: olha, vocês não prestaram atenção no que eu falei, porque vocês estavam ouvindo outras vozes. Estavam ouvindo a voz do mar, a voz do vento. E quando o mar se junta com o vento, se transforma em tempestade. Qual voz você está ouvindo? Mas Ele ensina: emudece essa voz. Emudece essa voz que está gritando dentro de você. Essa voz negativa, essa voz de mentira. Essa voz toda hora vem atormentar o seu coração, contando uma mentira para você, na sua mente, no seu coração, e você fica acreditando nela e nada dá certo. Emudece a voz que não tem resposta. Emudece a voz que não tem resposta na sua vida. Emudece. E acalma aqueles que precisam ser acalmados.
Porque tem pessoas que vêm trazer a sua tempestade para a sua vida, e você aceita a tempestade dela também. Ao invés de receber a tempestade dela, acalma ela. Acalma a tempestade que está nela. Acalma. Emudece. E o vento se aquietou. Quando você emudece a voz, quando você cala a voz que você estava ouvindo antes, tudo se aquieta para que você escute a voz do seu Senhor. E fez-se grande bonança. Próximo, para fechar. 40. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Olha Jesus falando para eles: olha, por que vocês ainda estão sem fé? Eu já preparei tudo. Eu já falei aonde você ia chegar. Eu já falei que estaria com você no meio do caminho. Eu já falei com você que nós iríamos chegar. Por que você está sem fé? E sentiram um grande temor, fechando aqui o último versículo, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Esse é aquele que habita em você. Esse é aquele que pisa onde você pisa. Ah, para de graça. Eu vejo muita gente falar assim: olha, Deus não vai em qualquer lugar não, meu irmão. Aqui não vai. Por acaso o Espírito Santo vai falar assim: ó, deixa eu sair aqui, vai lá fazer o que você tem que fazer de errado, e eu estou saindo. Uai, Deus, vou sair aqui de você aqui, para você fazer o que é errado, depois eu volto. Para de graça. Os olhos dele estão sobre a terra. Ele vê tudo o que você faz. Ele só não concorda. Ele entristece, mas ele não te deixa. Porque a palavra do Senhor diz que só o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso quer dizer que você pode estar desviado, você pode estar aprontando, mas Ele não te deixou por causa disso. Conserto não tem a ver com salvação. Conserto é uma decisão, salvação é uma escolha. Então, ser salvo é uma coisa, o que você vive aqui embaixo é outra. Mas Ele não desistiu de você. Nessa tempestade Ele ainda está no controle. Diga hoje, eu termino aqui. Diga hoje, porque Ele está contigo. Ele está contigo, então diga hoje. Diga hoje para o Senhor uma oração diferente. Diga para Ele hoje uma frase diferente. Não diga a frase que os discípulos disseram ali naquela situação, mas diga como aquela mulher do fluxo de sangue disse: não vou ficar aqui para morrer. Se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Para de dar justificativas para Deus por causa das tempestades. A tempestade é permissão de Deus, porque Ele sabe que está dentro de você e estará dentro dela com você. Então, se Deus está contigo, se Ele é contigo, o que você está esperando? Ele para de orar. A partir de hoje você vai orar diferente. Você não vai orar: Senhor, me tira desse problema. Você vai dizer: Senhor, me fortalece para vencer esse problema. Senhor, me mostra como vencer esse problema. Senhor, me mostra como fazer com esse problema. Senhor, me mostra como fazer para vencer essa tempestade. Senhor, me dá a estratégia de como fazer, porque essa semana será diferente.
Você crê nisso? O seu entusiasmo é o mesmo agora do que quando você chegou aqui? Jesus fala que não para vocês verem. Desce fogo, Jesus. Mentira. Você precisa escrever uma nova história na sua vida hoje. O pastor Júnior não pode escrever uma nova história para você, mas você pode. Por que você pode? Porque Deus está contigo. Você pode dizer hoje: não aceito isso mais, não vou ouvir essa voz mais. Cala-te, voz, na minha mente, no meu coração, você está me atrapalhando. Emudece. Quero ouvir a voz do Senhor. O que o Senhor disse para você mesmo lá atrás? Eu não sei o que Ele disse, mas independente do que Ele disse, Ele estava dizendo para você: eu estou contigo, filho. Quando Deus libera uma promessa, Ele está dizendo: eu estou contigo, filho. Porque Ele não libera algo para você sem estar presente em algo que Ele liberou. Quem tem uma promessa aqui? Então Ele está contigo. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Para a gente orar, semana passada, domingo passado, eu falei: olha, aliás, quarta-feira, foi no culto da quarta, eu disse: Deus está me mostrando aqui pessoas que eu vou contar testemunha até na próxima quarta. Na quinta-feira de manhã, 4 pessoas ligaram para mim de manhã cedo. Uma ligou 7h30 da manhã, a outra 8 e pouco, e a outra 9 e pouco. Faz: pastor, minha casa foi liberada, fechou o negócio. Minha casa própria, pastor. A outra falou: pastor, fui curada. Outra testemunho. E o outro ligou falando: pastor, voltou para casa, houve restauração aqui na minha família, voltou para casa. Por quê? Porque independente das tempestades, eles creram naquilo que foi liberado aqui no final do culto. Independente da tempestade que você está vivendo, se você creu e se você crê nas palavras que foram liberadas aqui nessa noite para a sua vida, então algo vai acontecer nessa noite em diante. Você crê? Assim será. Fique de pé no seu lugar.